Hebreus capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 28. Tem aqui também, né? Duas vezes. Cadê? Todos acharam? Amém. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mão humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hoje nós temos um representante que é Cristo, e esse é infalível. Versículo 25: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote, que é esse sumo sacerdote que eu mostrei na foto para vocês aí. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio, quer dizer, sangue de animais. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Dá uma paradinha aqui. O pecado, através de Cristo, ele foi aniquilado, ele foi morto. Então, quer dizer, Cristo ele não veio só para cobrir os nossos pecados. Na antiga aliança entrava esse sacerdote, esse sumo sacerdote, e ele cobria o pecado de Israel, isso com sangue de bichos, sangue de animais. Cristo a si mesmo ele se doou, e o sangue dele, o sacrifício dele aniquilou todo o pecado. O pecado passou a não ter mais poder. Mas por que e como as pessoas vivem pecando, pastor? Como que você explica isso, por exemplo, de uma pessoa que está na igreja e continua no pecado? Pode ser que ela esteja no meio de nós, mas ela não está ligada com Cristo. Ela não está ligada com Cristo. É natural isso aí. Porque aqueles que estão ligados com Cristo, eles estão mortos para o pecado. Amém? Amém. Romanos capítulo 6. Abre para mim, por gentileza. Romanos capítulo 6. Nós vamos fazer o seguinte. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Nós vamos fazer o seguinte, para entender o 6, capítulo 6, versículo 1, vamos ler o capítulo 5, versículo 20. O 5, de Romanos, tá? 5:20? Isso. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Amém. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para uma pessoa que não tem conhecimento, essa pergunta ela veio, os romanos, Paulo já antecipando aquilo que os romanos iam perguntar, que é natural você perguntar, porque será que eu vou ter que pecar mais para cada vez mais a graça de Cristo se manifestar na minha vida? Isso era uma pergunta dos romanos. Aí ele vem no versículo 6, repara comigo, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí Paulo, versículo 2, Paulo rebate essa ideia. Ele fala assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele
morremos. Amém? Então o cristão, o sacrifício de Cristo, que o autor aos Hebreus está falando, ele aniquilou o pecado na vida daquele que crê em Cristo. Então, por exemplo, você pode até errar, você pode até cometer delitos como nós cometemos todo dia, mas o pecado não tem poder de te levar mais para o inferno. Por quê? Porque você tem ligação direta com Cristo. Amém. Você não se torna um pecador porque você erra. A pessoa só se torna um pecador em primeiro lugar quando ela se desvincula de Cristo, quando ela se desliga de Cristo e ela faz as coisas em sã consciência. Ela vive na prática do pecado e o coração dela já está embrutecido. Isso quer dizer que ela nunca esteve com Cristo. E acontece dentro da igreja. Acontece de pessoas dentro da igreja, no nosso meio, escuta a mesma palavra, se alimenta do mesmo maná e ela não muda de vida. Ela continua desejando mal para as pessoas, ela continua tendo inveja. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo ainda não habita dentro do coração dela. Porque a pessoa que está ligada com Cristo, o pecado foi aniquilado sobre a vida. Amém. O pecado, a condenação, a culpa. Então o sacrifício de Cristo ele foi único e foi verdadeiro. Se nós tivéssemos, por exemplo, adotando as práticas de Israel, como trazemos os costumes de Israel sem conhecimento, é uma coisa. Por exemplo, às vezes um pastor faz uma campanha e ele traz lá a arca de Israel, ele traz a arca da aliança. Aqui nós já tivemos isso, né? Tivemos o chofar, acho que o Cezinha não estava aqui ainda, mas entrou um moço aqui com chofar, tocando o chofar. É muito lindo essas coisas, é muito lindo, mas é como se nós estivéssemos judaizando a igreja. É como se nós estivéssemos falando: olha, o sacrifício de Cristo não é tão interessante, o que é interessante é as cerimônias, o que é interessante é os costumes, isso me agrada. Então nós estamos crucificando de novo o Filho de Deus. Então por isso, irmão, que vocês estão de parabéns, porque quando você faz isso, você está retrocedendo. Uma coisa, por exemplo, é você ir para Israel na questão turística. Irmão, é maravilhoso. Agora, quando você vai para Israel para trazer pedrinha do Jordão, que eu já fiz isso. Quando você vai para Israel, por exemplo, para trazer um pouquinho de água do tanque de Siloé. Quando você vai para Israel para trazer chofar. Quando você vai para Israel para trazer alguma coisa que te traga fé, trazendo um sumo sacerdote, irmão, o nosso sumo sacerdote ele é eterno, ele é para sempre, e o sacerdócio dele reina para sempre. Amém. Esse sacerdote não morre. Por quê? Porque ele é a própria vida, ele é o próprio amor, é ele que distribui os dons, é ele que nos abençoa, é ele que cura, é ele que restitui. Amém. E é com ele que nós vamos morar no céu. Eu creio. Amém? Eu quero. Então a resposta de Paulo para aqueles que achavam que pecando muito, eles teriam que pecar para a graça do Senhor abundar na vida deles, Paulo falou: não porque o morto não peca. Ou você já viu, por exemplo, um morto sair pecando? Não. Sobe do caixão, dá um tapa na cara de um, não. Ele sai gritando, olha, não existe isso, irmão. Por quê? Porque o morto ele está morto. A mesma coisa, o pecado não tem poder sobre a tua vida. Amém. Não é quando você comete falhas, isso não quer dizer que você se tornou um pecador. Então, por exemplo, nós vamos ter que não aceitar mais quando alguém fala: olha, mas eu sou um pecador. Irmão, você não é um pecador. Você não é. Por quê? Porque os seus pecados foram aniquilados pelo poder da cruz. Amém? Pode até pecar, mas não é um pecador. Então, você pode até errar, mas isso não te considera um pecador. Agora, existem pontos que eu vou alertar também a igreja. Quando você pega esse texto e sai fazendo as coisas, irmão, escandalizando, você não entendeu o sacrifício. Porque aí tá. Quando você, por exemplo, pega o amor de Deus e sai falando mal do teu irmão, você não entendeu o sacrifício. Quando você pega o amor de Deus e não valoriza, irmão, a tua igreja, você não entendeu o amor. Eu não tenho compromisso com o bispo, eu tenho compromisso com Cristo. E se eu tenho compromisso com Cristo, eu estou ligado com você, meu irmão. Eu estou ligado com todos vocês aqui. A minha ligação com o corpo de Cristo, a qual ele é a cabeça, eu sou um membro aonde eu estou ligado com você, aonde eu tenho que estender as mãos para você, não como obrigação,
mas é porque o Espírito Santo que habita em mim, habita dentro de você. Amém. Amém? As pessoas estão mistificando a graça. As pessoas estão entendendo aquilo que é fácil para eles. Falar, já que eu sou salvo mesmo pela graça, então eu vou me danar a pecar. Porque não é que ela não sabe, é porque lá dentro do coração dela já havia a intenção de cometer o delito. Ela queria uma brecha. Então ela pega uma brecha na própria palavra e ela sai fazendo tudo que não presta e falando que ela está livre, porque hoje a graça já superabundou. Aí ela entraria na contramão de Romanos 5:20. Ela entraria na contramão. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a lei causava pecado. A lei fazia o povo pecar. A graça, ela veio para purificar o homem do pecado. Hoje nós somos purificados. Sabe, irmão, nós somos aquele ouro precioso. Aquele ouro onde o ourives, quando ele pega, ele sabe quantos quilates tem naquele pedaço de ouro. Ele sabe o valor que tem. Então você é muito precioso para Jesus. Você é muito precioso para Deus. E não é, irmão, e outra coisa, tem que haver no nosso meio uma aceitação. Não é porque, por exemplo, o César usa bigode que eu vou criticar o bigode dele porque eu não uso bigode. Não é porque, por exemplo, o Adalto tem essa sobrancelha linda que eu vou criticar, porque não tem nada disso. O amor de Cristo, ele não é embasado naquilo que o irmão tem que fazer, é naquilo que eu tenho que fazer para que o irmão seja beneficiado. Essa é a diferença. Amém? Amém. Versículo 26 do capítulo 9. Nós já saímos de Romanos, tá? Voltamos para Hebreus. Capítulo 9, versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Amém? Se coloca de pé, Mateus. Sabe, irmãos, nós temos vivido dias difíceis nesse setor espiritual que é tão crítico. Hoje eu estava conversando com uma senhora, colega minha, ela vem de Minas, né? Ela se instala na casa de um pessoal que eu conheço, e ela vai se batizar na igreja, na Assembleia de Deus de Minas, e a pastora deixou ela num dilema muito grande. Ela falou: pastor, eu preciso pintar meu cabelo, vai ter uma festa e eu preciso pintar o cabelo, e se eu pintar o cabelo eu não posso me batizar. E eu falei para ela assim, eu vou falar uma coisa, eu no seu lugar eu nem pisaria mais o pé nessa igreja, mas como você ama essa igreja, fica ao seu critério. Se você quer obedecer a pastora, primeiro que se fosse dentro da graça, nem pastora ela poderia ser, porque no ministério sacerdotal, não, na época da nova aliança, você não vai ver pastora, não existe pastora. Existem mulheres líderes. Por exemplo, pode ter pastora, desde que seja considerada que ela tem autoridade. Então a primeira coisa que eu tiraria ela de lá, já que ela quer falar para a irmã, para não pintar o cabelo, ela não poderia também ser pastora. Porque na Bíblia, se for levar o pé da letra na Bíblia, você não vai ver o nome pastora, bispa, apóstola, não existe no Novo Testamento, não existe. Mas ela achou uma brecha de não deixar a irmã pintar o cabelo, porque se a irmã pintar o cabelo, não vai poder se batizar. E isso é muito sério, porque geralmente ela está lançando um medo, e é isso que a liderança espiritual na igreja brasileira, nem todas, andam fazendo. Mas você foi alcançado pela graça do Senhor.
Sabe, irmão, é muito bom você viver livre. Você saber que não a comunidade de renovo, mas aquilo que sai da palavra de Deus é fonte de vida para a tua vida. Você saber que hoje você pode caminhar, por exemplo, aqui as mulheres podem usar brinco, aqui as mulheres podem, por exemplo, usar calça comprida, ninguém nem olha isso, nem vai olhar. Por quê? Porque não é bíblico, não é bíblico. Então tem muita coisa que nós temos que sair daqui desesperado para pregar. Nós precisamos pregar a graça, nós precisamos pregar a palavra para essas pessoas, porque tem pessoas que estão sendo subjugadas por homens, e elas acreditam, porque não leem, não leem a Bíblia, e elas vão criando um certo medo, e eu tive que sentar com essa irmã em torno de uma meia hora, pegando Bíblia, ensinando para ela. Ela falou: pastor, agora eu estou aliviado, e eu vou me batizar, e quando chegar lá, eu vou falar para a pastora que ela sei que eu não vou me batizar. Eu falo: se ela não batizar, eu batizo você aqui. Você vê como que a situação espiritual está. Por isso que você é um instrumento de bênção. Você é ouro nas mãos do Senhor. Você tem muito valor. Saia daqui para pregar a palavra. Saia daqui, irmão, para escandalizar aquilo que é escândalo. Saia daqui, irmão, para falar de Jesus, mas falar de uma forma que você conheça, que os seus pecados foram aniquilados, que não existe mais pecado. Fala, meu irmão, você quer falar? Batiza essa mulher que chega lá, bate lá de cinta. Não entendi. Batiza ela aqui, a pastora, ela mete a cinta nela. Não é de nada. Põe no tronco. Amém? Põe no menorinho, vai. Então, o que nós vamos orar nessa noite? Qual que é o nosso propósito de oração? Para que nós venhamos ser realmente brasas ativas na mão do Senhor. Amém. Aí Falar da palavra de Deus, sabe, pregar para as pessoas, convidá-las para estar na igreja, para ouvir a mensagem que salva. Amém. Amém? Amém. Eterno e amado Deus, sabe, Senhor, as nossas vidas, elas todas, todos nós